Bom dia, eu sou o Guilherme. Eu vou falar sobre um estudo de caso da American Red Cross, Cruz Vermelha Americana. É um estudo de caso que eu retirei do livro Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos Logístico Empresarial, escrito por Ronald H. Ballou, quinta edição de 2006. Esse estudo de caso é interessante pois trata de um assunto que envolve muitas pessoas, embora poucas sabem da dificuldade e complexidade desse processo, envolvendo o abastecimento de bolsa de sangue para os hospitais. Primeiramente, é importante falar sobre o que é obsolescência, que é quando ocorre de um derivado de sangue, devido ao vencimento de seu prazo de validade, deixar de ser utilizável, precisa ser descartado. Neste caso, a diretora médica do Hemocentro Regional da Cruz Vermelha Americana, a doutora Amy Croston, ela se mostrou profundamente preocupada, pois em março daquele ano havia ocorrido obsolescência em larga escala de produtos de sangue e derivados. Em abril, por decorrência desse fato, ocorreu uma severa escassez, portanto, ambas sendo extremamente dispendiosas para a instituição. Então, ela iniciou estudos se alterações na gestão de estoque seriam capazes de reduzir os custos operacionais e aumentar a oferta de sangue para os hospitais. A missão declarada da Cruz Vermelha Americana é suprir as necessidades do povo norte-americano com sangue, plasma, transfusões mais seguras, confiáveis e baratas, por meio de doações voluntárias. Portanto, reduzir as despesas é fundamental para melhorar a eficácia do processo e cumprir sua missão, aumentando a oferta de sangue para os hospitais. Cruz Vermelha Americana é uma instituição que não visa lucro e é responsável pela coleta de 48% do sangue nos Estados Unidos. Depende exclusivamente de doadores voluntários. Apesar disso, tem custos operacionais no processo que geram valor agregado ao produto. Possui concorrência, que inclusive compra e paga pelo sangue para revender aos hospitais. Alguns dados. Ela realiza coleta principalmente organizada em fábricas, igrejas e escolas. As bolsas de sangue possuem 400 ml por doador. O sangue e os hemoderivados são produtos perecíveis. O produto ele precisa ser submetido a testes e pode ser separado em diversos componentes. 6.000 bancos de sangue para atender 2 milhões de norte-americanos e 5% da população norte-americana é doadora. O processo realizado pela Cruz Vermelha é realizado em 3 etapas. Primeira etapa, a coleta do sangue em igrejas, fábricas, escolas. São locais previamente agendados. A segunda etapa, teste e processamento. Diversos testes garantem a qualidade de segurança. Se necessário, o sangue ele é separado em hemocomponentes e após isso é armazenado. E a terceira etapa é a distribuição. Os hemocomponentes são levados para os hospitais e nos hospitais eles são armazenados seguindo a regra FIFO, First In, First Out. Alguns fatores que influenciam o estoque. A demanda, quando a unidade do tipo sanguíneo é pedida pelo hospital. A escassez, quando a demanda é superior ao estoque. A obsolescência, quando a unidade de sangue é vencida. Para o sangue integral, o prazo de validade é 35 dias. E algumas taxas que são importantes também. A taxa de escassez, que é o dias em que houve a escassez dividido pelo total de dias. A taxa de obsolescência, que são os dias em que houve obsolescência pelo total de dias. Gestão de estoque da Cruz Vermelha. Quando a taxa de escassez diminui, aumenta a taxa de obsolescência e vice-versa. O nível ótimo é o equilíbrio entre as duas taxas. Então, como pode ser observado no gráfico, quando uma sobe, a outra cai. O ideal é que
que tenha um equilíbrio entre as duas. Um exemplo disso dos custos para as plaquetas. O custo da compra de uma bolsa de plaqueta equivale a $30 e o custo de processamento dessa mesma bolsa é de $3. Então, o custo de processar e permitir o vencimento de 10 unidades equivale ao custo de compra de uma unidade. Então, o custo da escassez ele é mais alto do que o da obsolescência. Gestão do estoque dos hospitais. Eles utilizam em pacientes específicos. Eles possuem uma demanda aleatória ao longo do dia. Eles utilizam o sistema FIFO, First In, First Out, primeiro que entra, primeiro que sai. Bolsas que não são utilizadas retornam ao estoque da Cruz Vermelha. Quando está próximo ao vencimento, elas podem ser transformadas em outros hemocomponentes. O hospital ele sempre busca manter um estoque adequado, evitando a obsolescência. A maioria dos hospitais tem critérios próprios para solicitar bolsas de sangue. A gestão ideal. A gestão ideal seria os hospitais solicitarem a quantidade exata que vão utilizar de sangue e a Cruz Vermelha abastecer de acordo com a demanda. Problema: possui um alto grau de incerteza na disponibilidade do sangue, a ineficiência na utilização de hemocomponentes, pessoal e instalações. Por exemplo, às vezes não é necessário utilizar um produto de sangue, como o sangue integral. As plaquetas já atendem. A escassez, que eleva o custo da aquisição de sangue de outras fontes em emergências, e a obsolescência, que eleva o custo da operação. Uma gestão alternativa para esses problemas é uma gestão centralizada e não por hospital, entregas pré-agendadas e rodízio de sangue entre os hospitais, principalmente dos tipos mais raros. Processamento do sangue. Aqui a gente tem plaquetas aleatórias versus plaquetaféreses. Ambas possuem a mesma função, porém uma transfusão de plaquetaférese equivale a 6 unidades de plaquetas aleatórias. As plaquetaféreses elas são mais seguras, porém mais caras, e ambas possuem curta validade de 5 dias, que dificulta o planejamento do estoque delas. A plaquetaférese é quando o sangue ele é retirado de um paciente, de um doador, ele passa por um equipamento que faz a separação e separa e retorna o sangue para o doador. Então ele passa por um processo de aférese. A vantagem desse processo é que o sangue ele pode ser retirado a cada 48 horas, dentro de 4 vezes por mês ou 24 vezes por ano. E o ponto negativo disso é que ela tem um custo mais elevado. Enquanto uma plaquetaférese custa $408, o seu equivalente, que são 6 bolsas de plaqueta aleatória, custam $360. E a plaqueta aleatória ela só pode ser coletada a cada 56 dias. Ali a gente tem o esquema de doação e de processamento. É quando o doador ele doa a bolsa de sangue integral, são colhidos também tudo para testes, para garantir a qualidade e segurança. Após isso, o sangue integral ele passa pela primeira rotação, onde se extrai células vermelhas e plasma. Pode-se passar pela segunda rotação, onde se extrai plaquetas e plasma. Após isso, ele é congelado. O plasma congelado fresco, ele pode ser descongelado e extraído do crio e o plasma congelado fresco. E ali a gente tem uma tabela com o prazo de validade dos produtos. Para as plaquetas aleatórias e plaquetaféreses é de 5 dias, o sangue integral 35 dias, células vermelhas 42 dias, crio 1 ano e o plasma novo fresco 1 ano. É importante falar também que o sangue integral, quando está perto do vencimento, ele ainda pode passar por esse processo de separação
e extrair outros hemocomponentes que têm um prazo de validade mais longo. Coleta de sangue. Coleta de sangue ela é realizada de 3 maneiras: com a visita regular à organização com doadores, mantendo doadores convidados e grupos aptos a atender apelos emergenciais e convidando doadores potenciais para conhecer a instalação. Então, o primeiro, que é a visita regular à organização com doadores, eles realizam visitas programadas a escolas, fábricas, igrejas. Elas são definidas minimamente com antecedência de 3 semanas e as coletas variam ao longo do ano. Existem períodos em que tem grande demanda com poucos doadores, como por exemplo o verão, onde essas instituições geralmente estão em recesso. E são períodos que o verão, aliás, ele possui grande índice de acidente. Então ali tem um gráfico com a quantidade de doadores, né? Então, por exemplo, colégios, que é uma instituição que está em recesso no verão, possui 11%. Indústrias e governo, 24%. Universidades, 5%. Então, no verão é um período onde se tem alto índice de acidente e essas instituições estão fechadas, né? Que dificulta o processo de coleta. Mantendo doadores convidados e grupos aptos a atender apelos emergenciais. Para resolver essa questão das instituições estarem em recesso e esses índices essa demanda que pode surgir, eles mantêm um cadastro de pessoas que são aptas a atender esses apelos. São pessoas que já são cadastradas, já têm o hábito de doar. Então, eles convocam essas pessoas quando estão numa época de demanda. E o convite a doadores potenciais também é outra forma de compensar essa demanda. Porém, é difícil o ajuste da coleta em período de redução ou aumento de demanda. O tipo sanguíneo ele só é identificado após a doação, onde são feitos aqueles testes para garantir a qualidade de segurança. 14% dessas pessoas que são convidadas não conseguem doar no dia estipulado, por alguns problemas, como anemia, comportamento de risco, problema com pressão sanguínea, última doação a menos de 56 dias. A média desses doadores é menor que de 2, é de 1,9 ao ano. E 60% desses doadores são VIP, que é quando a pessoa se compromete a realizar 4 doações por ano. Porém, a média dessas pessoas que se comprometem a realizar essas doações é menor que 3, de 2,9. Armazenamento. A dificuldade do armazenamento é que pode ocorrer a escassez de um tipo sanguíneo e excesso de outro tipo. Nos casos de excesso, ainda é possível convertê-los em hemoderivados de maior validade e é possível vender o sangue para outras regiões ou vender alguns produtos para laboratórios de pesquisa. Porém, ambas as vendas a receita é reduzida, porque como eles estão com excesso, eles procuram vender por um valor que evite o prejuízo. Nesse estudo de caso, ele se passa no Centro Regional de Cleveland, que ele fornece componentes para mais de 60 hospitais, mais de 200 mil unidades de célula vermelha por ano. O próprio centro ele define o nível de estoque nos hospitais e utiliza os dados de demanda e utilização. Porém, os hospitais podem optar por duas situações, onde a primeira situação é onde o hospital ele define o nível normal e assume o risco de obsolescência. O sangue ele é remetido diariamente para reabastecer. Isso é típico para os hospitais menores, que utilizam centenas a milhares de unidades por ano. E a segunda opção é quando se tem pedido fixo o contrato de unidades para cada componente diariamente. É ajustado trimestralmente
Isso é típico para os hospitais que utilizam milhares a dezenas de milhares de unidades por ano. Então, os hospitais maiores, eles já deixam pedidos já feitos e com contrato, tudo certo. A gestão do estoque. Ela pode ser... A gestão do estoque, ela segue um planejamento hierárquico. Ela é realizada primeiro o planejamento anual, depois o mensal, semanal e o diário. No planejamento anual, é realizada uma estimativa com os hospitais, onde se utiliza dados históricos. Precisa levar em conta que apenas 82% das coletas são utilizáveis, então já se programa um número maior de coletas para compensar isso. No planejamento mensal, ele é realizado de maneira a garantir que as coletas sejam garantidas em todos os dias úteis. Geralmente as doações no final de semana rendem menos que nos dias úteis. E sempre buscam superar a quantidade determinada de coleta. Ele também busca recrutar doadores para as datas em que há necessidade, como feriado e esses períodos de grande demanda. Planejamento semanal. É avaliado os níveis de estoque, planejamento de produção e distribuição. Coletas e produção são realizados com base na projeção da semana. E o planejamento diário. Aqui são obtidos vários relatórios por dia, por turno, onde possui relatório de cada produto, tipagem, vencimento, relatório de remessa, unidade despachada, relatório de produção, unidade produzida, tipo, enfrentamento à escassez ou excesso. Então é aqui que é o pente fino, é diariamente. E os hospitais eles seguem a política FIFO para todos os produtos, exceto quando há pedidos de unidades frescas. Aqui está um exemplo de relatório de unidade remetida. Então, aqui é um relatório por turno. Então, tem a hora do pedido, a hora da remessa, número de clientes, células e tipagem, né? Célula vermelha, sangue integral, plaqueta aleatória, plaquetoférese, plasma e crio. Concorrência da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, uma vantagem de trabalhar com ela é que ela garante 97% do atendimento ao cliente. Então, ela tem a taxa em que ela falha é muito baixa. E ela garante a qualidade e segurança dos produtos. Apesar disso, ela tem concorrentes que são os bancos de sangue locais. Eles compram o sangue, né, pagam pelas doações, e eles vendem para o hospital por um custo mais baixo, até por conta de estar mais próximo do hospital, porém eles não oferecem garantias, nem de que vão atender o hospital nos pedidos, e nem da qualidade de segurança como a Cruz Vermelha faz. Mas, embora isso, os hospitais ainda saem para comprar os produtos desses bancos de sangue locais, por ser mais perto e ter um preço menor. A conclusão. Devido à obsolescência que ocorreu em março, a doutora Croston procurou reduzir o montante de obsolescência e por isso ocorreu um alto índice de escassez, gerando grandes prejuízos. Então, por conta dela ter visto um alto nível de obsolescência, ela procurou reduzir os produtos e gerou o oposto disso, o alto nível de escassez. Que ainda é mais dispendioso do que o próprio nível alto de obsolescência. É um negócio com limites rígidos a serem obedecidos e precisa cobrir os custos. E o pior dessa situação não foi nem a questão do prejuízo financeiro, né? Também eles tiveram uma grande perda de prestígio com os hospitais, falhando nas entregas, nos contratos. Então ela percebeu a necessidade de otimizar a gestão do estoque.
E é uma gestão de estoque bem complicada, bem complexa, porque tem uma difícil previsão de demanda. O planejamento ele é realizado começa a ser realizado com um ano de antecedência. Os hemocomponentes têm duração que varia de 5 dias a um ano, então varia muito a validade deles. E os produtos podem ser transformados para aumentar a sua validade. Então, é uma gestão muito complexa.